Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simbers que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E hoje nós vamos falar sobre publicidade médica. Para esclarecer todas as nossas dúvidas aí sobre o tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simmers, a advogada também aqui do sindicato, doutora Paola Fracasso. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. A gente escolheu esse tema hoje porque, em meio a tempos de redes sociais, de grande publicidade aí, é um assunto que gera muitas dúvidas, principalmente no âmbito da medicina, né? Realmente, Cláudia, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Agradeço ao Simmers também por estar aqui hoje tratando desse tema tão importante para a categoria médica. Né? Realmente, as redes sociais hoje, e a gente não fala só também de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, né? A gente fala de toda a publicidade. O tema de hoje, ela tem toda essa abrangência. E há pouco tempo o Conselho Federal de Medicina, que é bem rigoroso, inclusive, em relação à questão, ele publicou uma nova resolução. Queremos saber se essa resolução ela se tornou mais permissiva para o profissional médico ou não. Realmente. Como que se deu? Certo, Cláudia, foi feita uma alteração, né? Então, a nova resolução entrou em vigor em março de 2024, né? Ela é bem criteriosa, mas ela se tornou bem mais permissiva. Isso é muito bom para o médico, né? Foi um grande avanço. Exemplos, assim, do que mudou, doutora? Que antes não era permitido, que a partir de 2024 se tornou permitido. Por exemplo, são as fotos de antes e depois, né? Anteriormente, isso era tratado como uma ilegalidade. Hoje não. Hoje é possível publicar essas fotos de antes e depois, desde que o médico se atente, então, para alguns requisitos. Ou seja, ele tem que pedir autorização do paciente, né? Isso tem que ficar muito claro. Ele tem que publicar essa foto, essa imagem, esse vídeo com um teor educativo. Ele precisa informar a população sobre uma doença, sobre um procedimento, os riscos disso, né? Quando que o paciente tem que procurar o médico? Ele precisa procurar assim que ele medir a febre estiver alta, ou ele tem que esperar alguns sintomas para ir buscar esse atendimento médico, né? Então, é todo esse caráter educativo. O que ele não vai poder, de forma alguma, e isso não foi alterado pela resolução, é a autopromoção, o sensacionalismo e a concorrência desleal. Isso ele não pode. Então, ele não vai poder publicar uma foto em que ele diga que ele é o maior médico da cidade ou que ele possui os melhores aparelhos ou prometer algum resultado para o paciente, porque muitas vezes o paciente não vai ter esse entendimento, né? Ele vai olhar um corpo de um paciente... Depende do organismo de cada paciente. Exatamente. Uma cicatrização vai depender do organismo, né? Enfim, o biotipo da pessoa. Então, isso que pode levar para o público uma dúvida, uma incerteza e até daqui a pouco uma sensação de que ele vai conseguir atingir aquele objetivo, isso não é permitido pelo conselho, né? Doutora, é permitido divulgar a especialidade do médico, por exemplo? Eu sou um médico especialista em determinada área. Essa questão da especialidade, ela é permitida também? Como é que funciona? Primeiro é que a gente tem que fazer uma definição, né? O que é um médico especialista? O médico especialista, ele vai ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Esse registro, ele vai se dar de duas formas, ou através da residência médica, ou através da prova de título da sociedade que ele escolher, né? Então, tendo um desses dois títulos, ele vai poder, então, se intitular e colocar nas redes sociais que ele é especialista em determinada área. Ele vai colocar o nome dele, vai colocar o CRM, a área de especialidade e o RQE. Isso ele pode. O médico que ele não é especialista, ele vai poder atuar em qualquer área da medicina, mas ele não pode se intitular especialista, né? Isso pode causar um grande equívoco para a população. Então, ele tem que deixar claro que ele é médico, que se ele tem ou não a pós-graduação, então, se ele tiver, ele vai colocar o nome dele, vai colocar o CRM, vai colocar a pós-graduação e embaixo é obrigatório que ele mencione, não especialista, né? Então, essa é uma mudança de certa forma boa, né? Porque ela vai, então, permitir que esses médicos que possuem pós-graduação coloquem essa titulação, mas, da mesma forma, muitos médicos também ficam, mas aí eu vou colocar não especialista,
né? Então, isso pode ter 2 olhares, mas entendo que é boa essa possibilidade, né? O médico também tem que divulgar quando ele tem essa pós-graduação. Voltando um pouco, doutora, tu falaste ali sobre a questão do uso das imagens dos pacientes, né, que agora era permitido com autorização, e a gente sabe que na área da cirurgia plástica e da dermatologia, isso é muito procurado, inclusive, pelos pacientes, né? Quando se procura, às vezes, um cirurgião plástico, a gente procura analisar o resultado de alguém como referência. É permitido a exposição desse paciente? O paciente não pode ser identificado, né? Então, pode ter um compilado de fotos e o recomendado é que seja foto de mais de um paciente para que mostre aqueles resultados ao longo de 2, 3, 4 cirurgias realizadas, né? Mas a gente volta lá também para o cunho educativo. Então, o médico vai falar sobre o procedimento, mas vai levar informação para a população para que eles tenham a ciência de que aquele procedimento deu certo ou não, né? O procedimento que não deu certo, ele também precisa ser dito, né? E isso é muito importante. Então, pode ser feita a publicação dos pacientes sem identificá-los. Sem identificá-los. Isso. Mesmo que autorize. Mesmo que autorize. Mesmo que o rosto do paciente... Eu sou paciente e digo, não, pode me mostrar. Não. O que o médico vai poder fazer, tá? Ele vai poder repostar. Por exemplo, Cláudia, tu fez uma cirurgia e postou. Fiz procedimento com o doutor tal, muito obrigado. Ele vai poder postar. Né? Agora, se tu postar, fiz o procedimento com o doutor tal, o melhor do mundo, ele que possui as técnicas mais aprimoradas, ele não vai poder postar. Isso pode ser caracterizado. Eu entendi. Então, assim, por exemplo, que se algum médico, cirurgião plástico, opera alguém famoso, de grande relevância, digamos, ele não pode postar, ele pode repostar, é isso? Isso, ele vai repostar, o procedimento vai estar... A pessoa pode escrever, obrigado, doutor tal, né? Não tem problema ele repostar. Mas agora, se a pessoa publicar, né? Um famoso vai publicar, o doutor tal fez a melhor cirurgia do mundo, ele é ótimo, ele é maravilhoso, vocês têm que ir lá. Isso ele não vai poder repostar. E essas republicações, então, elas também têm um limite de 2 por semestre. Isso consta na própria resolução. Exatamente. Tem que ser observado. Tem um limite, então. E se o médico não cumpre essas regras que a gente está falando, o que acontece? É passível, então, de sanções administrativas pelo conselho, né? O conselho do município, ali do estado, vai fazer uma análise nas redes sociais e isso pode acontecer tanto de forma administrativa sem ser por meio de denúncia. O próprio conselho analisa, então, as redes sociais e notifica os médicos para responder sindicâncias, quanto o próprio paciente pode também fazer uma denúncia no CREMERS, né? Então, o CREMERS pode, falando aqui do Rio Grande do Sul, vai poder analisar o perfil da Cláudia e vai verificar se tem algo ilegal ou não de publicidade, né? Isso pode, então, ter sanções administrativas e o próprio paciente pode se sentir lesado daqui a pouco por ser publicada uma imagem que ele não permitiu ou até por um procedimento que ele viu a foto e pensou, o meu resultado vai ser igual e, na verdade, pode ser que não, né? Então, aí ele pode ou fazer uma denúncia no CREMERS ou ingressar com uma demanda judicial. E se eu sou médica, não seguir, né, essas questões, até pelo fato de não saber as regras, o que eu devo fazer? Assim, fui notificada pelo conselho. Claro. Meu perfil começou a bombar, chamou a atenção e fui notificada. Como eu devo proceder? Claro, é necessário, a gente sempre indica que o médico seja acompanhado por um advogado, né? Então, aqui no CIMERS nós temos assessoria jurídica. O médico associado, ele vai ter isenção de honorários advocatícios para os fatos que ocorreram durante a associação dele. Então, por exemplo, ele se associou hoje e amanhã ele foi notificado em razão da publicidade do Instagram, ele vai ter cobertura de honorários, né? Então, procura o CIMERS, nós vamos fazer o encaminhamento, né? Nós vamos auxiliar o médico tudo que for preciso. Mas é muito importante que ele tenha ciência do que trata essa resolução. Muitas vezes o médico entende que a medicina é só aquilo dentro do consultório ou dentro de um bloco cirúrgico e não tem regras externas e, na verdade, tem, né? Na verdade, isso é muito importante também. Doutora, resumindo aqui o nosso bate-papo, para encerrar, infelizmente o tempo do programa está acabando, que recomendações que tu darias para o
Para o médico que quer divulgar o trabalho de forma correta, de forma ética, de forma segura, quais são os caminhos, assim, jogo rápido para a gente encerrar aqui? Primeiro seria procurar, então, essa resolução, né? Essa resolução, ela é bem didática, ela tem comentários ali que facilitam, então, a vida do médico para às vezes o médico não tem tempo, então para pincelar ali o que está escrito é muito prática. Tem que ter a resolução pertinho dele. Pertinho, entrar em contato com o CIMERS, né? Nós temos, então, todo o jurídico ali à disposição para orientar o médico. E entrar em contato também com a CODAME, caso o médico tenha alguma dúvida. A CODAME vai auxiliar, ela tem o dever de regulamentar, de fiscalizar, mas também tem o dever de tirar a dúvida dos médicos. O médico, se ele tem dúvida da rede social, ele pode entrar em contato com a CODAME e perguntar: eu posso colocar isso? E a CODAME vai dizer sim ou não. Então, ele vai ter aquela permissão para postar aquilo na rede social. Para evitar a dor de cabeça, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado também. E lembrando, qualquer dúvida, entre em contato aqui com o jurídico do CIMERS. Até a semana que vem.